Em cada canto da floresta do Congo, pode-se ver a grandiosidade da criação de Deus em formas e cores que só Ele poderia conceber. Ali, entre folhas, rios e animais, a harmonia é palpável e cada ser, do menor ao maior, parece desempenhar seu papel com a precisão de um plano divino. É como se a floresta fosse uma enorme catedral viva, onde a vida pulsa em louvor ao Criador. A beleza dessa biodiversidade nos lembra que o cuidado com tudo o que foi criado não é apenas uma escolha, mas um chamado sagrado. A cada passo entre a densa vegetação, somos testemunhas do milagre que é a vida selvagem do Congo. Desde o gorila forte e protetor, até o discreto tatu em sua toca, cada animal vive em perfeita sintonia com seu ambiente, seguindo as leis naturais que Deus estabeleceu. Cada criatura, em sua própria luta e sobrevivência, revela algo do caráter divino, a força, a delicadeza, a perseverança. Isso nos faz refletir sobre o propósito que todos temos neste mundo, que vai muito além do que apenas existir. Essa jornada pelo Congo não é só um convite para admirar a fauna e a flora, mas também para perceber o quão pequenos somos diante da grandeza de Deus. Olhar para essa complexa rede de vida é um lembrete de que Ele está presente em cada detalhe da criação, cuidando de cada um desses seres. Então vamos adentrar essa floresta sagrada e descobrir o que há nas profundezas desse coração verde, onde cada criatura nos mostra um pouco do próprio Criador. Esses gigantes gentis, os gorilas das montanhas, vivem em grupos sociais liderados por um macho dominante, o chamado prata. Cada grupo tem uma organização própria, com laços fortes entre os membros. Curiosamente, esses laços são reforçados por atividades de grooming. Eles passam longas horas cuidando uns dos outros. Isso não só fortalece o vínculo, como também ajuda a manter a higiene. A comunicação entre eles é vasta e inclui sons, gestos e até expressões faciais. Além da hierarquia social, a inteligência dos gorilas é impressionante. Cientistas descobriram que eles usam ferramentas simples, como galhos, para afastar insetos. Com isso, mostram uma compreensão do ambiente ao redor e uma solução prática para problemas diários. Outro detalhe fascinante é a forma como ensinam essas habilidades aos jovens, que observam e imitam os mais velhos. Ver isso em ação é como assistir a uma aula prática na selva. O papel de cada membro no grupo é essencial para a sobrevivência coletiva. Desde o prata protetor até as fêmeas, todos contribuem para a segurança e a coesão da comunidade. Os gorilas mais velhos, muitas vezes vistos como sábios, ensinam os mais jovens a se protegerem e interagirem com o ambiente. Nesse ciclo de aprendizado, os gorilas das montanhas revelam uma profundidade emocional e social rara, provando que a floresta é também um lar de valores familiares. Os elefantes da floresta são menores e mais ágeis que seus parentes da savana. Eles percorrem trilhas densas em meio a árvores altas e se alimentam de folhas, frutas e cascas, deixando um rastro de vida onde passam. Ao consumir diferentes plantas, esses gigantes ajudam na regeneração do ecossistema, dispersando sementes pela floresta. É como se fossem jardineiros naturais, plantando árvores para as futuras gerações. Esse papel de guardião é vital para a biodiversidade local. O comportamento social dos elefantes é complexo e cheio de nuances. Eles vivem em pequenos grupos familiares, liderados por uma fêmea experiente que orienta a família em busca de alimento e abrigo. Esse conhecimento é passado de geração em geração, criando um vínculo que fortalece o grupo. Os elefantes da floresta mostram empatia entre si,
sendo observados ajudando membros mais jovens ou feridos. É uma lealdade inquebrável e que impressiona. Quando emitem sons baixos, quase inaudíveis para nós, eles mantêm contato a longas distâncias. Essa comunicação discreta é essencial na densa floresta, onde a visão é limitada. Esse sussurro, como alguns pesquisadores chamam, ajuda a manter o grupo unido, mesmo quando estão espalhados. Os elefantes da floresta são verdadeiros mestres da conexão e harmonia, mostrando que, em meio à densidade da mata, a união é a chave para a sobrevivência. Os chimpanzés do Congo são conhecidos por sua inteligência e habilidades sociais avançadas. Vivendo em grandes grupos, eles compartilham laços profundos, que são fortalecidos por atividades sociais como o grooming, onde cuidam uns dos outros. Essa prática não só reforça a ligação entre eles, mas também reduz o estresse, criando uma sociedade coesa. São capazes de resolver conflitos de forma pacífica, demonstrando uma estrutura social complexa e organizada. Esses primatas são mestres no uso de ferramentas, podem usar galhos para pegar insetos ou pedras para abrir frutos. Essa habilidade não é inata, mas aprendida por meio da observação e prática, com os jovens chimpanzés imitando os mais velhos. Esse aprendizado contínuo revela uma inteligência impressionante que permite a adaptação a diversas situações. Para os chimpanzés, cada ferramenta é uma extensão do corpo, ampliando suas capacidades. Na vida dos chimpanzés, a comunicação é vital. Eles se expressam por meio de gritos, gestos e até batidas de mão. Quando um grupo detecta perigo, alertam uns aos outros rapidamente, protegendo toda a comunidade. A floresta pode ser um lugar desafiador, mas juntos eles formam uma unidade poderosa. Vivendo em harmonia, cada chimpanzé entende que sua força está no grupo, e a união é a chave para enfrentar os desafios da vida selvagem. Os leopardos da floresta do Congo são predadores noturnos, silenciosos e astutos. Com sua pelagem manchada, eles se misturam facilmente ao ambiente, tornando-se praticamente invisíveis durante a caça. Esses felinos preferem caçar sozinhos, confiando em sua velocidade e precisão para capturar presas. Na calada da noite, movem-se sem ruído, observando cada detalhe ao seu redor, prontos para saltar a qualquer sinal de presa. Além da força, os leopardos possuem uma grande inteligência. Eles planejam seus ataques com paciência e são capazes de adaptar suas táticas dependendo da situação. Não é raro vê-los carregando suas presas para o alto das árvores, mantendo-as seguras de outros predadores. Esse comportamento revela uma astúcia rara entre os animais, mostrando que, para o leopardo, cada refeição é uma conquista estratégica. O ambiente da floresta é desafiador e o leopardo adapta-se a ele com maestria. Quando não estão caçando, descansam em locais altos para observar o movimento ao redor. Seus olhos brilhantes, adaptados à baixa luz, são sua maior vantagem. Com eles enxergam o mundo em uma escuridão que para nós parece impenetrável. Esses felinos mostram como a inteligência e a paciência são essenciais para a sobrevivência na selva. Os mangustos são animais pequenos e ágeis que vivem em grupos coesos, formando uma comunidade de suporte mútuo. No coração da floresta do Congo, esses pequenos caçadores estão sempre em alerta, observando o ambiente e protegendo uns aos outros. Vivem em colônias organizadas, onde cada membro desempenha um papel, seja cuidando dos jovens, caçando ou mantendo a vigia contra predadores. Essa colaboração é essencial para a sobrevivência de todos. Esses animais possuem habilidades únicas, como a capacidade de enfrentar serpentes venenosas. Eles têm uma resistência natural ao veneno, permitindo que se defendam e protejam o grupo quando necessário. Essa habilidade é desenvolvida desde cedo, e os mais jovens aprendem observando e imitando os adultos. Essa aprendizagem contínua é uma das razões pelas quais os mangustos sobrevivem bem em um ambiente repleto de perigos. A comunicação entre eles é constante, com sinais e vocalizações que indicam perigo,
comida ou outros eventos importantes. Esse sistema de alerta rápido permite que o grupo se mova de forma organizada, sempre atento às ameaças. Os mangustos mostram que, mesmo pequenos, o trabalho em equipe e a coragem podem superar desafios muito maiores. Para eles, a união é a chave para enfrentar a selva e prosperar em um dos ambientes mais hostis do mundo. A floresta do Congo é um verdadeiro paraíso para aves exóticas, como o vibrante turaco gigante e o pica-pau preto, ambos conhecidos por suas cores vivas e cantos distintos. Essas aves desempenham um papel crucial na polinização de plantas e na dispersão de sementes, contribuindo para a biodiversidade da região. Suas penas coloridas são, em parte, uma adaptação ao ambiente, permitindo-lhes atrair parceiros e se camuflar entre as flores e folhas. Algumas dessas aves, como os papagaios e tucanos, possuem uma capacidade impressionante de imitar sons. Esse talento os ajuda a se comunicar e até a confundir predadores. Além disso, essas aves são conhecidas por sua inteligência e habilidade de resolver problemas, como a busca por alimentos difíceis de alcançar. São exemplos vivos da adaptabilidade da natureza, ajustando-se para sobreviver em um ambiente cheio de desafios. Na floresta, cada canto ou voo é um sinal de vida, e a presença dessas aves enriquece o ecossistema. Elas constroem seus ninhos em lugares altos, protegendo os filhotes dos predadores que habitam o solo. As aves do Congo são símbolos de resiliência e beleza, e suas cores e sons são uma lembrança constante da diversidade que existe na floresta. Através de suas atividades diárias, elas nos mostram como cada criatura, grande ou pequena, tem um papel essencial na tapeçaria da vida. Os répteis da floresta do Congo incluem uma variedade de espécies fascinantes, como cobras arbóreas e camaleões, que desenvolveram adaptações únicas para sobreviver. As cobras arbóreas, por exemplo, deslizam entre os galhos com uma habilidade impressionante, enquanto os camaleões mudam de cor para se misturar ao ambiente. Essa camuflagem não só os ajuda a evitar predadores, mas também a capturar presas desprevenidas. É uma estratégia eficaz de sobrevivência na floresta. Cada um desses répteis desempenha um papel no equilíbrio do ecossistema. Alimentando-se de insetos, pequenos mamíferos e até outras cobras, eles ajudam a controlar a população de suas presas, mantendo o equilíbrio natural. Além disso, sua presença na cadeia alimentar é vital para outras espécies. Predadores maiores dependem deles para sustento e, assim, o ciclo da vida se completa, com cada criatura contribuindo para o todo. A floresta oferece um ambiente desafiador e esses répteis se adaptaram de forma admirável. Durante o dia, muitos se escondem na vegetação densa, saindo apenas quando a temperatura cai e a umidade aumenta, condições ideais para sua pele escamosa. Esse comportamento estratégico é uma resposta à complexidade do habitat. Na floresta do Congo, esses répteis são exemplos vivos de como a adaptação é a chave para a sobrevivência em um mundo em constante mudança. Os hipopótamos pigmeus são menores e mais reclusos que os hipopótamos comuns, adaptados para viver nos rios e pântanos da floresta do Congo. Ao contrário de seus parentes de savana, esses animais passam muito tempo sozinhos, movendo-se discretamente pela vegetação densa. Com hábitos noturnos, eles aproveitam a escuridão para se alimentar, pastando em plantas aquáticas e folhas. Essa vida solitária ajuda a evitar conflitos com predadores e outros hipopótamos. A aparência diminuta do hipopótamo pigmeu é uma adaptação perfeita para o ambiente florestal. Ele consegue se esconder facilmente na vegetação e se mover por águas rasas, onde os predadores maiores teriam dificuldades. Sua pele, sensível ao sol, se beneficia do ambiente úmido e sombrio, evitando ressecamento e queimaduras. Mesmo com seu tamanho menor, o hipopótamo pigmeu é um ser resiliente e adaptável. Além disso, ele desempenha um papel crucial no ecossistema, ajudando a manter a vegetação ribeirinha sob controle.
Ao consumir plantas aquáticas, evita que o crescimento excessivo comprometa o fluxo dos rios. Essa interação com o habitat é um exemplo de como cada espécie tem uma função específica na floresta. O hipopótamo pigmeu, discreto e eficiente, mostra que até os mais pequenos podem ter um grande impacto na natureza. Os crocodilos anões são habitantes discretos dos rios e pântanos da floresta do Congo. Menores que os crocodilos típicos, eles passam grande parte do tempo escondidos entre a vegetação aquática, misturando-se perfeitamente ao ambiente. Seus hábitos noturnos ajudam a evitar predadores maiores e humanos e permitem que caçem pequenas presas sem chamar atenção. Com uma mordida poderosa, eles são caçadores eficientes, embora prefiram presas menores. Esses crocodilos são adaptados para viver em áreas pantanosas, onde conseguem nadar e se esconder com facilidade. Sua pele escura e escamosa permite uma camuflagem perfeita nas águas escuras da floresta. São pacientes e preferem esperar até que uma presa se aproxime, demonstrando uma habilidade surpreendente de estratégia e cálculo. Mesmo sendo pequenos, são predadores formidáveis em seu território aquático. A vida dos crocodilos anões é um exemplo de adaptação ao ambiente. Eles passam o dia descansando nas margens, com apenas os olhos e as narinas para fora da água, sempre atentos ao que se passa ao redor. São um exemplo da eficácia da discrição e paciência na selva, onde cada movimento pode fazer a diferença entre a sobrevivência e o perigo. Apesar de pequenos, eles são símbolos da resiliência e engenhosidade da natureza. Nos rios profundos da floresta do Congo, vivem peixes elétricos, famosos por sua habilidade única de emitir pulsos elétricos. Esses pulsos ajudam na orientação em águas escuras, onde a visibilidade é baixa. Assim, mesmo na escuridão completa, conseguem detectar obstáculos e encontrar alimentos. Esse sistema de radar natural é uma adaptação surpreendente à vida nos rios turvos, onde cada detalhe conta para a sobrevivência. Além da orientação, os pulsos elétricos permitem a comunicação entre os peixes. Eles emitem sinais para conversar com outros peixes, um método de comunicação altamente eficiente. Esse comportamento social é fascinante, pois mostra que esses peixes não vivem isolados, mas em redes de contato e colaboração. A floresta pode ser um lugar desafiador, mas esses peixes encontraram uma maneira engenhosa de se conectar. Esses peixes também desempenham um papel importante no ecossistema aquático. Como predadores de pequenos invertebrados, ajudam a manter o equilíbrio populacional, contribuindo para a saúde dos rios. São mais um exemplo de como a natureza encontrou soluções criativas para os desafios do ambiente. Com suas habilidades elétricas, esses peixes provam que, no Congo, a sobrevivência exige não só força, mas também inteligência e inovação. As formigas construtoras são conhecidas por sua habilidade de criar estruturas complexas e altamente organizadas nas profundezas da floresta do Congo. Em grupo, constroem túneis e câmaras onde vivem em colônias gigantescas, cada uma com uma função específica. O trabalho em equipe é essencial e elas seguem uma organização que impressiona pela eficiência. Cada formiga sabe exatamente o que fazer para manter a colônia funcionando. Essas formigas também desempenham um papel crucial na reciclagem de nutrientes na floresta. Elas transportam pedaços de plantas, insetos e matéria orgânica, decompondo-os e permitindo que nutrientes retornem ao solo. Esse trabalho silencioso é essencial para a saúde do ecossistema, pois mantém o ciclo de vida e morte em movimento constante. Na floresta, as formigas construtoras são verdadeiras recicladoras, garantindo a fertilidade da terra. Além de organizadas, são também guerreiras quando necessário. Se a colônia é ameaçada, elas se mobilizam para defender seu lar, enfrentando até mesmo predadores maiores. Essas pequenas criaturas mostram como a força da união e do trabalho coletivo pode garantir a sobrevivência em um ambiente tão desafiador. Cada movimento das formigas construtoras
É uma prova de que, na natureza, cada ser, por menor que seja, tem um papel fundamental. Os macacos colobos são especialistas em acrobacias nas copas das árvores da floresta do Congo. Com um corpo ágil e uma cauda longa, eles saltam de galho em galho com uma leveza impressionante. Alimentam-se principalmente de folhas, flores e frutas e desenvolveram um sistema digestivo especializado que permite extrair nutrientes até das folhas mais fibrosas. Esse estilo de vida nas alturas os mantém longe de muitos predadores. Esses macacos são conhecidos pela estrutura social de seus grupos, que são liderados por machos dominantes. Vivem em harmonia, com comunicação constante por meio de sons e gestos. Esse ambiente social oferece uma sensação de segurança e proteção para os mais jovens, que aprendem a se mover e a se alimentar observando os adultos. Essa transmissão de conhecimento é fundamental para a sobrevivência dos colobus na floresta. O papel dos colobus vai além de simplesmente habitar o espaço. Ao se alimentarem de folhas e frutas, contribuem para a dispersão de sementes, ajudando a regenerar a floresta. Seus saltos acrobáticos e vida em comunidade fazem deles um espetáculo fascinante para quem tem a sorte de observá-los. Os colobus são prova de que a vida nas copas das árvores é cheia de desafios, mas também de beleza e harmonia. Os beija-flores africanos, com suas penas brilhantes e voo ágil, são verdadeiros encantos das florestas do Congo. Suas cores vivas atraem parceiros e ajudam a camuflar-se entre flores coloridas. Além de belos, desempenham um papel vital na polinização, voando de flor em flor e permitindo que as plantas se reproduzam. Essa função é essencial para a biodiversidade, pois garante a regeneração das espécies vegetais. Estes pequenos pássaros possuem uma energia notável, pois suas asas batem em alta velocidade, permitindo que flutuem enquanto se alimentam do néctar das flores. Esse néctar é sua principal fonte de energia e o movimento constante entre as flores mantém o ciclo de polinização ativo. Sem os beija-flores, muitas espécies de plantas teriam dificuldade de se reproduzir, mostrando a importância desses pequenos voadores. A floresta do Congo, com suas plantas exuberantes e coloridas, é o lar ideal para os beija-flores africanos. Eles são símbolos de vitalidade e equilíbrio, voando incansavelmente e mantendo o ecossistema em funcionamento. Com seu voo gracioso e cores vibrantes, os beija-flores africanos são uma lembrança de como até os menores seres têm um papel crucial na complexa rede de vida da floresta. Os sapos venenosos do Congo são conhecidos por suas cores brilhantes, que servem como um aviso para potenciais predadores. Essas cores vibrantes indicam a presença de toxinas poderosas, tornando-os um alvo menos atraente. Essas toxinas são uma defesa eficaz, permitindo que os sapos vivam em áreas cheias de predadores. A capacidade de se proteger por meio da química natural é uma adaptação fascinante da vida na floresta. Esses sapos são predadores vorazes de pequenos insetos e ajudam a controlar a população de pragas. Suas dietas incluem formigas, cupins e outros insetos que eles capturam com precisão usando suas línguas pegajosas. Ao manter a população desses insetos sob controle, eles contribuem para o equilíbrio do ecossistema. Assim, esses pequenos sapos não são apenas sobreviventes, mas também controladores biológicos naturais. Durante a época de acasalamento, suas cores chamativas se tornam ainda mais intensas, ajudando-os a encontrar parceiros. Os sapos venenosos depositam seus ovos em locais úmidos, onde os girinos podem crescer em segurança. Essa estratégia de reprodução garante que a próxima geração tenha um ambiente seguro para se desenvolver. Pequenos e vibrantes, esses sapos são uma prova de que a floresta do Congo está cheia de criaturas únicas e incrivelmente adaptadas. Entre os invertebrados do Congo, destacam-se borboletas raras e insetos bioluminescentes, que adicionam um toque de magia à floresta.
Esses pequenos seres desempenham papéis fundamentais na polinização de plantas e no controle de pragas. As borboletas, com suas asas coloridas, são vitais para a reprodução de muitas plantas, enquanto os insetos bioluminescentes usam sua luz para atrair presas ou parceiros. Essa bioluminescência é uma adaptação fascinante que ilumina as noites da floresta. Esses invertebrados possuem ciclos de vida complexos, muitas vezes envolvendo metamorfoses que os transformam completamente. Uma borboleta, por exemplo, começa como uma lagarta que consome folhas vorazmente antes de se transformar em um polinizador delicado. Esse ciclo de vida é essencial para o ecossistema, pois cada estágio traz diferentes benefícios para a floresta. Eles mostram como a mudança é uma constante na natureza e uma estratégia de sobrevivência. A presença de invertebrados é um indicador da saúde da floresta. Eles são uma base vital para a cadeia alimentar, sustentando aves, pequenos mamíferos e até répteis. Com suas cores vibrantes e comportamentos fascinantes, esses pequenos seres provam que até os menores organismos têm uma grande importância ecológica. Os invertebrados do Congo são, sem dúvida, um elo fundamental na complexa rede de vida da floresta. Os pangolins são criaturas curiosas, cobertas de escamas e conhecidas por sua habilidade de enrolar-se como uma bola para se proteger. Esses animais tímidos são noturnos e preferem passar o dia em tocas escondidas. Alimentam-se principalmente de formigas e cupins, usando a língua comprida e pegajosa para capturar suas presas. Em sua busca por alimento, movem-se discretamente, evitando ao máximo se expor a predadores. Cada pangolim tem um papel importante na saúde da floresta, pois controla a população de insetos, prevenindo infestações que poderiam prejudicar o ecossistema. Ao cavar buracos para encontrar formigueiros, também ajudam a arejar o solo, beneficiando outras plantas e organismos. Esse equilíbrio que mantém com o ambiente é fundamental para a biodiversidade local e um exemplo de como todos os seres têm um propósito na natureza. Quando ameaçados, os pangolins confiam em sua armadura de escamas, uma defesa natural impressionante. Ao enrolarem-se, criam uma barreira praticamente impenetrável, protegendo-se contra predadores. Essa estratégia é uma adaptação perfeita para sobreviver na selva, onde a discrição e a defesa são vitais. Com essa aparência peculiar e habilidades notáveis, os pangolins são testemunhos vivos da resiliência e engenhosidade da natureza. O okapi é um dos animais mais enigmáticos da floresta do Congo, conhecido por sua aparência peculiar. Embora seja parente próximo da girafa, sua pele listrada lembra a de uma zebra. Adaptado à vida solitária, ele é um mestre da camuflagem, escondendo-se nas densas folhagens para evitar predadores. Sua língua longa e ágil permite que alcance folhas altas, mostrando uma habilidade impressionante de adaptação ao seu ambiente. Para vê-lo é preciso paciência e sorte, pois ele raramente se mostra. Este animal tímido usa seu excelente olfato e audição para detectar perigos e mudanças no ambiente. Em vez de correr em disparada, o okapi prefere se mover silenciosamente, integrando-se ao cenário. Ele é um exemplo de como a natureza se ajusta para sobreviver nas condições mais desafiadoras. Ao ouvir um ruído estranho, ele permanece imóvel, confiante na proteção que seu padrão de pele listrada oferece. A relação do okapi com o ambiente é de respeito e cautela. Ele sabe que cada movimento pode ser a diferença entre a vida e a morte. Para se comunicar, usa sinais olfativos deixados pelo corpo, orientando outros de sua espécie sobre território e acasalamento. Esse comportamento discreto e cuidadoso faz do okapi uma figura misteriosa da floresta, mostrando que, para sobreviver, é necessário entender as regras silenciosas da natureza. Ao final dessa jornada pela floresta do Congo, somos levados a refletir sobre a grandiosidade de Deus e a perfeição de suas obras. Cada animal, em sua complexidade e beleza, reflete algo do Criador, nos ensinando que a natureza é mais do que um recurso, é uma obra-prima divina.
Que privilégio é poder observar a vida selvagem e compreender que tudo isso faz parte de um plano maior. Afinal, nada é por acaso, e cada criatura tem seu propósito, assim como nós. A vida nessa floresta exuberante nos lembra que a criação de Deus é cheia de lições para aqueles que se dispõem a aprender. Assim como os animais cumprem seu papel com precisão, também somos chamados a viver com propósito e respeito pelo que nos cerca. Somos guardiões dessa criação e, ao cuidar dela, cuidamos da obra do Criador. Que essa consciência nos leve a ações de proteção e carinho pela natureza, honrando o que nos foi confiado. Ao se inscrever neste canal e acompanhar nossos conteúdos, você também abraça esse propósito maior. Que possamos caminhar juntos, aprendendo e crescendo com os ensinamentos que Deus nos deu na natureza. Seja parte dessa jornada de aprendizado e inspiração, e que ela transforme sua forma de ver o mundo. Ative as notificações e continue explorando os mistérios da criação, onde cada vídeo traz um pedaço desse milagre vivo para você.